Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Chamou minha atenção essa matéria que fala sobre a relação de Nossa Senhora de Fátima com Elvis Presley, que teria cantado em sua carreira uma música em honra da Virgem de Fátima. Isso me chamou a atenção, nem tanto pela história que conta, que, no entanto, com certeza atrai um pouco da nossa simpatia, porque fala de um artista que, ao contrário da Madonna, que veio aqui para o Brasil para ofender a nossa religião, pelo menos usa do seu talento, se é que podemos dizer assim, mas usa da sua voz, enfim, para poder louvar a Nossa Senhora. No entanto, me chama a atenção omitir algumas coisas que devem ser ditas sobre Elvis Presley. Falarei da parte positiva, podem deixar, mas também grita o que acaba sendo omitido, que é o papel importante que Elvis Presley teve para mudar a mentalidade da época, para não ofender, claro, a religião diretamente. Ele até cantava muitas músicas gospel e coisas assim, mas ofender os bons costumes e levar para adiante a degeneração da sociedade moderna, que nos anos 60 acelerou-se muito. E se nós estamos familiarizados com a mensagem de Fátima, nós vamos saber que, por exemplo, a Jacinta, ela disse que Nossa Senhora falou que surgiriam modas terríveis, que iriam ofender muito e que as almas iam em mais número ao inferno por conta do pecado da impureza. E nesse quesito, Elvis Presley teve um papel fundamental em levar a juventude para esse mau caminho com suas movimentações corporais, com a maneira como ele conduzia os seus shows e atraía principalmente as moças, enfim. Né? E isto é uma coisa que foi percebida quando surgiu, entende? Porque não era assim. A sociedade não aceitava esse tipo de coisa. Então houve uma resistência e sempre, né, como a protagonista da defesa dos bons costumes, a Igreja Católica, quando viu uma dessas primeiras demonstrações do Elvis, isso já nos anos 50, ela se posicionou, inclusive o jornal da diocese local, de onde ele tinha feito esse show, mandou um ofício para o FBI, denunciando, advertindo o seguinte: Presley é um perigo definitivo para a segurança dos Estados Unidos. Suas ações e movimentos foram tais que despertaram as paixões sexuais dos adolescentes. Após o show, mais de 1.000 adolescentes tentaram invadir a sala de Presley no auditório. As indicações do dano que Presley causou em La Crosse foram as duas meninas do ensino médio, cujo abdômen e coxa tinham o autógrafo de Presley. E não somente no ambiente católico, mas mesmo no ambiente de crítica musical, literária que havia, houve também uma tomada de posição contrária, né, a essas exibições de Elvis Presley. Jack Gold, por exemplo, do The New York Times, escreveu: Presley não tem nenhuma habilidade perceptível para cantar. Seu fraseado, se é que se pode chamar assim, consiste nas variações estereotipadas que acompanham uma área de iniciante na banheira. Sua única especialidade é um movimento acentuado do corpo, identificado principalmente com o repertório das loiras explosivas da passarela burlesca. Ou seja, está querendo dizer que o que caracteriza o Elvis Presley, o que chama os holofotes para ele, não é alguma qualidade como um cantor, mas é ele ficar se mexendo daquele jeito, como se fosse, vamos aqui,
colocar numa linguagem talvez mais fácil, como se fosse uma garota de torcida, uma dessas moças que aparecem em espetáculos, coisas assim. Então, essa era a impressão, né, que as pessoas tinham. Vejam, The New York Times, que é bastante, hoje em dia, progressista, teve essa posição frente a essa novidade trazida pelo Elvis Presley. Ben Gross, do New York Daily News, também opinou que a música popular atingiu suas profundezas nas travessuras de grunhidos e virilhas de um certo Elvis Presley. Elvis que gira pelvis. Né? Está dizendo Elvis that rotates the pelvis. Né? Elvis e pelvis, associando as duas coisas. Né? Ou a pessoa com os movimentos que ela faz e distingue. Fez uma exposição que era sugestiva e vulgar, tingido com o tipo de animalismo que deveria ser confinado aos bares e bordéis. Ed Sullivan, cujo programa de variedades era o mais popular do país, esses programas, vamos supor, como se fosse um Faustão, alguma coisa assim, não é? Da época, ele vai dizer, né, declarou que Presley seria impróprio para ser visto em família. E para o desgosto do próprio Elvis Presley, logo ele foi associado, logo o chamaram de Elvis a pelvis, porque ele se caracterizava por esses movimentos de lascívia e modéstia que foram condenados por Nossa Senhora de Fátima. Então, é muito importante para nós católicos termos essa percepção. Esse artista cantou uma Ave Maria, ele fez alguma coisa de boa para a religião, tinha, enfim, um bom coração. Está certo, porém isso não o faz uma boa influência na nossa vida católica e não torna de forma alguma uma referência, não digo só em matéria de religião, está bem? Mas isso em matéria de cultura, em matéria de ser humano também, tá certo? Por quê? Porque existe esse problema grave desses artistas das últimas décadas, dos anos 60 para cá, eles trazerem essas modas que desagradam ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, que ofendem a Deus, que ofendem a pureza. Por isso também é bom lembrar desse fato, né? No século XX, no começo do século XX, quando surgiu o tango, né, ele foi condenado. Existe até uma missa aí que tem de Francisco, né, Bergoglio, quando eu estava em Buenos Aires, é uma missa tango, né? Então, o tango foi condenado por São Pio X. São Pio X, que condenou o modernismo, esses erros contra a fé, também condenou uma dança que, nos seus movimentos, ofende a moral, ofende os bons costumes e põe em risco a pureza e desvia, particularmente, os mais jovens. E isso se aplica ao caso, igualmente, né, de Elvis, Madonna e toda essa turma. Entende? Então, isso é a principal relação que existe entre Elvis Presley e a mensagem de Fátima. É muito importante vocês saberem disso. Claro que, como eu falei, é interessante, é curioso, é simpático, né, que ele tenha feito uma música aqui, não é feito uma música, ele tenha cantado uma música que foi feita por uma pessoa que, assim como o Elvis era um protestante, o Elvis era da Assembleia de Deus, esse que compôs a música era da Igreja Batista, e esse tal se converteu, né? A mulher dele era católica, ele acabou se convertendo ao catolicismo, então é uma história bonita, eu vou contar para vocês. E aí tem essa música de Nossa Senhora, o Milagre do Rosário, The Miracle of the Rosary, né? do Elvis, que saiu em disco. Né? Então isso, claro que é interessante, que bom, né? E que bom que isso tenha lhe dado algum mérito e ajudado espiritualmente. Né? Nós sabemos que ele teve os últimos anos muito tristes, né? E nós sabemos que esses artistas, em geral, acabam morrendo muito mal, a morte deles acaba sendo muito ruim, e, claro, imagina, você deixa na sua vida um grande rastro de destruição,
E claro que isso tem um efeito na sua alma, né? Evidentemente. Então, quiçá, né, nesses últimos momentos de tanta introspecção, né, e gravidade, quem sabe ali, né, foi a hora da misericórdia, enfim, a hora do anjo da guarda trabalhar e conquistar a alma dele para Deus. Né? Dizem que no leito de morte, modo de falar, né, que ele morreu acidentalmente, mas enfim, foi algo inesperado, mas dizem, né, que além de um livro que não convém mencionar aqui, né, que não é digno, ele estava lendo também um livro sobre o Santo Sudário de Turim. Então ele teve interesse na sua vida pela religião, o próprio nome dele, Elvis, é um nome, por incrível que pareça, de um santo celta. Né? Então, não que tenha sido dado por esse propósito, mas efetivamente é o nome de um santo, de um bispo, né? Lá ainda da antiguidade. E tem essas coisas, tem essas relações, tem esse cântico aí, não é? E está bem. Tomara que isso tenha tudo confluído para o maior bem da sua alma. Porém, sempre vamos lembrar que a maior relação que existe, né, entre esse Senhor e a mensagem de Fátima não é algo de nós exultarmos e comemorarmos, né, mas tem relação direta com a degeneração que foi profetizada pela própria mensagem de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos. Mas sobre essa história, então, que levou a essa música do Elvis Presley, interessante notar que foi de um casal, né? Então, um amigo do Elvis Presley, um músico também, ele tinha esposa católica, essa esposa tinha o costume de rezar o rosário, mas acabou desleixando um pouco a prática da vida católica. Sucedeu que ganhou um rosário vindo de Fátima, né, que lhe foi presenteado, e sumiu esse rosário. Não sabiam onde estava. E aí aconteceu que, numa noite de 3 de outubro de 1960, ao chegar em casa, encontrou esse terço no estojo em cima de uma almofada na cama. O nome dessa senhora era Maria, a esposa desse compositor da música O Milagre do Rosário, e ela com seu marido ficaram surpresos. Mais tarde, enquanto dormiam, acordaram de repente, ela após sentir um suave toque nos lábios e ele por ter ouvido um som parecido com o som de um sino. Na manhã seguinte, decidiram ir à missa, então estavam um pouco afastados da religião. Decidiram ir à missa, isso anos 60, está bem? E revelaram posteriormente que ouviram o padre dizer que Nossa Senhora de Fátima todos os dias opera milagres na vida de cada um e que poucos lhe agradecem ou param para pensar no que lhes aconteceu. Lee, que é esse compositor dessa música, e sua esposa, contaram que foram os únicos a ouvir essas palavras. Perplexo, o músico não voltou a dormir bem até que resolveu compor uma canção para Nossa Senhora de Fátima. Pensando em um artista que pudesse gravá-la a fim de dar grande projeção aos milagres de Fátima, logo lembrou-se de seu amigo Elvis Presley, mas resolveu esperar até 1967, que era o aniversário de 50 anos das aparições da Virgem na Cova da Iria. Elvis, porém, não pôde gravar naquele ano, o que veio a se concretizar em 1971. E então ele cantou essa música, cuja tradução é a que eu lerei para vocês agora. Ó Mãe bendita, nós rezamos a vós. Obrigado pelo milagre do vosso rosário. Só vós podeis segurar a bendita mão do vosso Filho, por tempo bastante até que o mundo compreenda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Santa Maria, querida Mãe de Deus, por favor, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, e agradeço mais uma vez pelo milagre do vosso rosário. Então, de fato, uma bela letra que não só contém a Ave Maria, mas também
traz essa mensagem de Fátima, que é Nossa Senhora, a sua intercessão, que contém a mão irada de Deus, né, que, por intermédio do seu anjo, quer castigar este mundo pelas suas iniquidades. E pede que se mantenha assim até que o mundo compreenda. O problema é que o mundo ele tem ouvidos e não ouve, não é? É bem assim. As pessoas ouvem a mensagem de Fátima, mas não deixam que essa mensagem transforme a sua vida. O próprio Elvis, pelo que parece, né, cantou o louvor da Virgem Maria, mas não se deixou impactar com esta parte importante da mensagem de Fátima, que fala sobre a importância, né, da modéstia, né, de evitar as modas modernas que não agradariam a Nossa Senhora. Então, esperamos que essa mensagem chegue aos nossos corações, né, e que não vamos deixar a nossa simpatia, as nossas amizades, companhias, enfim, acabarem nos tirando desse caminho, né, que implica assim, uma certa disciplina com relação à cultura da nossa época. Infelizmente, é melhor, tá? Temos que falar isso também é um dito até bastante antigo, é melhor salvar-se com os poucos do que perder-se com os muitos. Então, a integração na cultura moderna ela é problemática. A cultura moderna ela precisa urgentemente de uma conversão. Estamos aqui para ajudar se for preciso, para sugerir, para indicar, mas do jeito que está, não está bem. Basta olhar, como vocês podem ver, para o triste fim do homem da pelvis, né? O homem com a pelvis que ficava se rotacionando por aí, como é que ele terminou. Então, se vocês vão por esse caminho, vão terminar como ele, tá? E isso não parece bem, está certo? Muitíssimo obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.